né? Vamos começar aqui porque acústica é uma área da física que quando apareceu no Enem, as questões foram questões assim com a TRI muito legal, muito bacana. E a gente vai exatamente, mas a gente tem que olhar para esses assuntos aí como assuntos, exatamente, pô. Tem que olhar como esses assuntos aí é assunto que você não pode errar quando aparece no Enem, porque geralmente são questões que vão te cobrar situações básicas do cotidiano. Vai ter nada muito complexo de acústica. Quando cai no Enem, o grau de complexidade é um grau baixo. E a gente está interessado nesse tipo de questão aqui, tá? Eu quero que você não apenas faça uma boa prova de física. Eu quero que você faça uma boa prova de física com uma boa TRI, tá? Sou ousado, né? Uma boa prova de física com uma boa TRI. Esse é o meu objetivo. Para que isso aconteça, vocês vão precisar fazer uma prova de biologia num nível muito bom, né? Muitíssimo bom aí. Com a TRI boa, você consegue um score bacana, bacana, a partir de 28 questões. Estamos falando aí de... Quando a gente para pensar, eu gosto sempre de fazer essa comparação aqui. Ó, são 45 questões. Se você acertou 28, 30 questões, vamos lá, você acertou 30 questões da prova, se fosse uma prova de escola, era a mesma coisa de você tirar um 6,6. A mesma coisa de você tirar um 6,6, 30 questões. Não é uma média assim impossível de você tirar, né? Não é uma coisa assim que você diz assim, porra, tá fora do meu alcance tirar um 6,6 numa prova de naturais, né? Não é só de física, de naturais, de ciência da natureza. É uma nota tangível para vocês. Mas por que que na prova da escola muitos de vocês conseguem uma média até superior a 6,6, mas na prova do Enem não é isso que acontece? Porque você não foi preparado ao longo da sua trajetória estudantil até aqui para uma prova como a do Enem. Você foi preparado, preparada para a prova da escola, mas não foi preparado, preparada para a prova do Enem. Você não tem estratégia de prova, não tinha, né? Estratégia de prova, você não enxergava detalhes da prova que você precisava enxergar. E às vezes você estava achando que o seu problema era só conteúdo. Ah, eu preciso estudar mais conteúdo, preciso dominar todos os conteúdos. Você não precisa disso, a gente já viu aqui, né? Que tem conteúdo e tem questão que, se cair, vai ser com a TRI bem zoada e isso não vai fazer diferença nenhuma para a sua prova. Mas você precisa saber identificar essas questões, tá? Você precisa saber fazer isso. Bom, mas vamos lá. Vamos lá começar com o nosso estudo aqui da acústica. Já começamos a gravar a nossa aula. Vamos começar aqui investigando essa área bacana, que eu particularmente gosto muito, que é a acústica. Vamos nessa. Qualquer dúvida, gente, manda mensagem aí, tá? Eu, particularmente, sou fã dessa área. Gosto muito da acústica, tá? E eu acho que vocês vão curtir também um pouquinho estudar essa parte de acústica aqui, tá? Vamos lá. Então, verdinho aí, ó, para dar esperança para vocês. O que é o som? Qual é a definição de som, tá? Na acústica, o objeto de estudo é o som. A gente estuda o som na acústica. Então, o que é esse tal desse som? Como é que eu defino esse tal desse som? Vamos lá, Einstein. O som é uma onda que a gente vai classificar como uma onda mecânica, tá? Longitudinal e tridimensional. Esse longitudinal aqui, eu quero abrir uma aspas para ele, tá? Quero abrir uma aspas para ele, por quê? Porque a gente vai dizer aqui que esse longitudinal, isso aqui vai estar associado, essa característica vai estar associada a meios fluidos. Meios fluidos. Fluidos. São meios fluidos. Gases e líquidos, tá? Gases e líquidos. Então, gases e líquidos.
Isso são meios fluidos. Então, nos meios fluidos, a onda sonora ela é uma onda longitudinal. Em meios sólidos, a onda sonora ela é transversal. Tá, gente? Mas assim, a gente não ouve o som no meio sólido, né? A gente só ouve o som em meios fluidos, né? Estamos imersos sempre em meios fluidos. Então, a gente não está ouvindo o som no meio sólido. Vamos lá. E tridimensional que, ao se propagar no ar e chegar à nossa orelha, faz vibrar uma membrana chamada tímpano. Ondas sonoras não se propagam no vácuo porque são ondas mecânicas, né? Onda mecânica necessita de matéria para sua propagação. Então, é assim que a gente define o som. O som é tudo aquilo que o aparelho auditivo humano tem capacidade de detectar, tá? Então, todas as ondas mecânicas detectáveis ao aparelho auditivo humano são consideradas ondas sonoras, beleza? Vamos lá. Quais são os Ei, limiares da professor, nossa... Oi? sobre a propagação de ondas sonoras, tipo assim, eu não sei se você vai conseguir entender minha pergunta. Vamos É lá. porque, por exemplo, lá na escola, né, você tá escutando um monte de gente conversando, beleza. Quando você meio que deita a cabeça na cadeira e coloca assim diretamente o ouvido na mesinha da cadeira, Hum. você, pelo menos eu já fiz isso, e tipo, o som que eu escuto é diferente. Parece que é uma vibração diferente, é mais forte. Seria por conta que ele meio que se propagaria na cadeira? Ó, o que é que acontece? Esse som que você está ouvindo na cadeira provavelmente não é um som somente do ruído da sala de aula. É um som que pode estar vindo de alguma vibração que venha de uma... Como é o nome daquele negócio de água, gente? Que é subterrâneo? Como é que chama aquilo de água que é subterrâneo? Qualquer coisa, qualquer vibração, encanação, qualquer vibração que você possa detectar através da parede, juntamente com o som que você está ouvindo já do ambiente. Então, meio que é como se a gente tivesse um som que a gente vai chamar de reforçado. Aí eu vou falar aqui de a diferença de eco para reverberação, e aí vocês vão perceber, através disso, qual é a diferença, tá? Mas basicamente seria isso. Você não está ouvindo só o som daquele ambiente em si. Tá? Esse som também é som fruto de uma refração, de uma mudança de meio. Então, tem alguns fatores aí que a gente deve levar em consideração quando você coloca o ouvido, né, na, na, na parede, tá? Beleza? Ok. Tem alguns fatores, na realidade, mas a gente vai investigar isso aqui. Bom, os limiares da audição. Isso aqui é muito massa, velho. Ó, todo som que o seu aparelho auditivo pode captar, ele vai estar, em média, nesse intervalo de frequências aí, de 20 Hz a 20 kHz, ou seja, de 20 a 20 mil Hz. Todo som, toda onda sonora nesse intervalo de frequências, a gente vai considerar como um som audível para o ser humano. Pode ter alguns casos excepcionais de pessoas que ouçam um pouco acima dos 20 mil e um pouco abaixo dos 20? Pode, gente. É muito raro, mas pode acontecer, tá? Então, esses valores aí são valores médios. Quem já fez um exame aqui chamado de audiometria? Alguém aqui já fez um exame chamado de audiometria? Temos alguém aqui que já fez audiometria? Alguém? Ninguém? Tem alguém aí que pensa em ir para a área da fonoaudiologia? Fonoaudiólogo vai ter que estudar muito isso aqui, tá? Na área de fonoaudiologia. Quem é otorrino também, né? O otorrinolaringologista, ele vai ter que, o médico otorrinolaringologista vai ter que entender bastante também disso aqui, né? Porque vai estar trabalhando aqui com o ouvido também, né? Isso tudo está interligado, né? Isso aqui tudo está interligado com o ouvido e tal, né? Essa cava nasal que eles chamam, né? Tudo aqui tá interligado. Bom, quando você vai fazer uma audiometria, que é um exame
Na realização da audiometria, o seu ouvido ele é testado, tá? Então, eles colocam esse intervalo de frequência aí para ver se você está com uma audição dentro desses limites para classificar sua audição como uma audição, ó, joinha, uma audição de boa. A audiometria ela vai fazer isso aí. Abaixo de 20 Hz, você tem o que a gente chama de infrassom. Alguns animais captam o infrassom, como, por exemplo, o tigre, o elefante. São animais que conseguem captar esse chamado infrassom. Entre 20 e 20 mil Hz, a gente tem o som audível, né? Aquele som que a gente consegue detectar, né? O ser humano consegue detectar. E acima de 20 mil Hz, de 20 kHz, a gente tem o ultrassom. O ultrassom ele pode ser detectado pelas baleias, pelos golfinhos. Existem também alguns morcegos, né, que conseguem detectar o som na faixa do ultrassom. Tá? Então, gente, de 20 a 20 kHz, de 20 a 20 mil Hz, som audível, som que pode ser detectado pelo ser humano. Ai, gente, isso é tão chato quando isso acontece. Meu Deus do céu, eu odeio quando isso acontece, velho. Ah, internetzinha, eu te amo. Ah, voltei, né, gente? Voltei para todo mundo aí? Voltei? Sim. Para mim também, sim, voltei para todos, ok. Vamos lá. Então, pessoal, a gente tem de 20 a 20 mil Hz o som audível. Abaixo de 20 Hz, infrassom. Acima de 20 mil Hz, o ultrassom. Beleza? Não são detectáveis pelo aparelho auditivo humano, tá? Uma curiosidade aqui, ó. Os cães também ouvem na faixa do infrassom. Eu não sei se vocês já viram, os animais, os cães principalmente, gente, eles têm uma audição muito sensível, né? Muito sensível. É por isso que no São João é um período, São João e Réveillon, né? São períodos, assim, muito estressantes para os cãezinhos. Por quê? Porque o barulho dos fogos de artifício, aquilo causa uma irritação muito grande nesses animais, em virtude deles terem um aparelho auditivo muito mais bem apurado do que o nosso aparelho auditivo, né? Então, por isso que esses animais eles se estressam bastante, né, com esse som. Inclusive, algumas pessoas colocam, né, o protetorzinho nos animais. Não sei quem tem pet aí pode dizer, mas deve saber que o cão ele sofre bastante com esses fogos de artifício, essas bombas, né? E existe um apito que o adestrador usa, que quando você sopra esse apito, você não ouve nada. Mas o cão ele ouve, o animal ele ouve, né? Por quê? Porque esse apito ele emite um som que está na faixa do infrassom, uma onda sonora, né, que está na faixa do infrassom. E o nosso aparelho auditivo não é capaz de detectar, mas o aparelho auditivo do cão é capaz de detectar. Inclusive, é muito comum, né? Você às vezes está em casa. Isso é mais comum em casa de interior. Casa de interior, que você tem um cachorrinho. Você está lá na roça, uma casa na roça. Você está lá na roça, no meio do mato, aquele sonzinho ali perene, você não está ouvindo nada, só um grilozinho lá, cri, 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 no máximo, né? Você está lá de boa. Quando você pensa que não, o cachorro se assusta com algo. Aí você fica procurando e você não vê nada. Não aparece nada. Você fica esperando que apareça alguma coisa, mas não aparece absolutamente nada. Aí você fica, meu Deus, o que é que foi que esse cachorro viu? Será que foi alguma assombração? O pessoal acha logo que é assombração, né? Mas não, provavelmente ele detectou ali algum som nessa faixa do infrassom que o nosso aparelho auditivo não é capaz de detectar. Ok? E professor, corujas e, tipo assim, alguns passarinhos, por exemplo, os que ficam querendo pegar minhoca, por exemplo, eles conseguem escutar a minhoca dentro da terra, assim, para poder. Eles ficam esperando a bichinha ficar mais perto deles para eles poderem pegar. Poder pegar, né? Sabiá, esses passarinhos assim. Agora a coruja, ela tem uma visão também, ó, brabíssima, viu? Coruja, ela tem uma visão muito braba, velho. Muito braba. Inclusive, gente, eu
tomei um susto, um dos maiores sustos que eu já tomei na minha vida foi com a coruja. Eu estava voltando de Santo Antônio de Jesus. Quem não sabe, né? Eu dou aula em Santo Antônio de Jesus toda quinta-feira. Santo Antônio de Jesus fica no interior aqui do estado, né? Mais ou menos uns 200 quilômetros daqui de Salvador. Minha cidade, inclusive, né? Eu sou de lá. Eu dou aula lá numa escola e no cursinho presencial. Para um terceiro ano e um cursinho lá de uma escola. E aí eu voltando de Santo Antônio de Jesus, eu voltando pela ilha, pela estrada da ilha. E aí pegar o ferry, né? Tô voltando. E aí, gente, a estrada toda escura, de noite, né? Eu volto de noite. Tô voltando a estrada escura, assim, um trecho bem escuro da estrada. Quando penso que não, velho, um pássaro enorme vem na direção do carro e se bate no carro. Um impacto, gente, que eu pensei que tinha atropelado uma pessoa. Eu parei, carro encostei assim, digo, meu Deus do céu, o que foi isso? Quando eu saí, gente, uma coruja enorme, 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 grande, eu nunca vi uma coruja daquele tamanho. Ela era muito grande mesmo. Só que, infelizmente, com o impacto, ela morreu, a bichinha. Aí eu acabei deixando ela lá na beira. Eu fiquei com o meu coração dolorido, porque a bichinha, ela era tão bonita, a coruja, grandona, sabe? Uma coruja, nunca vi uma coruja daquele Eu tamanho. acho que era um jacurutu, Eu não sei nem uma que das espécie maiores que era, mas tem aqui, ela era enorme. enormezona. Gente, parecia era maior que um galo, aqueles galos de roça, grande. Era muito grande a coruja. E ela se bateu no carro. Eu estava mais ou menos uns 100 quilômetros por hora, né? Aí o impacto muito forte, né? A, 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 a transferência de quantidade de movimento de energia foi muito grande. Infelizmente, a coruja não resistiu, né? E aí, curiosamente, olha como é que são as coisas, né? Não sei se eu comentei com vocês aqui de um amigo meu que faleceu no acidente de carro e tal. Isso mexeu muito comigo. Essa coruja bateu no meu carro no mesmo dia que esse meu amigo sofreu um acidente e faleceu. Foi tipo assim, eram umas 9h30 da noite, quando a coruja bateu no meu carro. O acidente dele foi umas 11 da noite. Olha que coisa. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Dessa coruja, de pô, a coruja bateu no meu carro e tal. Enfim, mas foi uma coruja enorme, nunca tinha visto uma coruja daquela. Eu peguei ela, deixei ela na beira da estrada assim, né? E segui o caminho, segui a viagem. Mas foi uma coisa intrigante mesmo. Mas vamos lá. Vocês vão ver que esse slide tá com as cores assim, gente, bem diferentes, tá? Com as imagens também bem diferentes. Só os fortes vão conhecer esse cara aí. Esse cara é um cara muito sábio, né? Sabe de muitas coisas. Eu me inspiro muito nesse cara para ser professor, ser um professor bacana. Quem conhece esse cidadão? Alguém conhece? Ninguém conhece. Bom, então vamos começar a falar agora das qualidades fisiológicas do som, tá? O que são qualidades fisiológicas do som? As qualidades fisiológicas são as qualidades associadas aos nossos sentidos, né? Aquilo que a gente percebe na realidade do som, especificamente ao nosso aparelho auditivo, de que forma a gente percebe o som. E a primeira qualidade que a gente traz aqui é o timbre. O timbre é uma qualidade bem interessante, porque se eu pegar meu violão aqui e tocar uma nota dó, pegar um ukulele aqui e tocar uma nota dó, vocês vão perceber uma diferença entre a nota dó no ukulele e a nota dó no violão, o acorde, né? E aí, por que você percebe essa diferença? É a mesma frequência. A nota dó no violão tem a mesma frequência da nota dó no ukulele. Por que eu percebo a diferença? Porque eu estou pegando o mesmo som e executando de uma maneira diferente. Então, você executar o mesmo som de formas diferentes, você está impondo esse tom diferentes timbres. E a gente consegue distinguir os timbres não pela diferença de frequência, mas pelas diferentes formas de execução. Então, isso é timbre, tá, gente? Isso vai ser o que a gente vai classificar como timbre. Bom, beleza?
Bom, altura sonora. O que é a altura sonora? A altura é a qualidade do som que está associada à sua frequência, tá? Então, quando a gente está falando de um som em termos de altura, a gente está analisando a frequência. E aqui cabe uma observação muito importante. Fisicamente, quando você fala em aumentar o som ou abaixar o som, ou abaixa o som aí, aumenta o som, fisicamente, isso deveria remeter à altura. Você deveria entender fisicamente que aumentar o som deveria estar associado a aumentar a frequência da onda sonora. E baixar o som deveria estar associado fisicamente a você diminuir a frequência da onda sonora. No entanto, na prática, quando a gente fala aumenta o som, a gente está se referindo à intensidade, ao nível sonoro. Quando a gente fala abaixa o som, a gente está se referindo também à intensidade, ao nível sonoro. Abaixa a intensidade do nível sonoro, aumenta a intensidade do nível sonoro. Só que, fisicamente, a leitura não pode ser essa. Se eu disser para você, baixe o som, do ponto de vista da física, eu quero que você emita um som de menor frequência. Se eu disser para você, aumenta o som, do ponto de vista da física, eu quero que você emita um som de maior frequência, ou seja, um som mais agudo. Tá bom? Bom, vamos lá. A altura, como é que vai funcionar isso aí? Se eu tiver duas frequências F1 e F2, onde F1 é maior do que F2. Quando a gente está falando de altura, é sempre de um som em comparação ao outro, tá? Então, eu estou dizendo que o som 1 ele é mais agudo que o som 2, ou seja, ele é mais alto. Quanto maior a frequência de um som em relação ao outro, mais alto é esse som, ou seja, mais agudo será esse som. Agora, se F2 for maior do que F1, tá? Aí eu vou dizer que o som 1 ele é mais grave do que o som 2, ou seja, ele é um som mais baixo, tá, gente? Então, a altura se remete à frequência. Isso é conceito básico, é conceito fundamental. Quando aparece nas questões, você não pode errar esse tipo de coisa, tá? Som alto, som agudo, som de maior frequência em comparação com o outro. Som baixo, som grave, som de menor frequência em comparação com um outro, tá? Então, sempre que a gente faz essa comparação, a gente está querendo dizer isso, beleza? Então, já vimos aqui a primeira qualidade, que é o timbre, já vimos a segunda qualidade, que é a altura. Vamos para a próxima. A propósito, quando a gente tem, existe, né, uma classificação para as vozes, existe uma classificação para os instrumentos musicais, que é o seguinte, você tem lá no instrumento musical, numa voz, tá? Quando vocês quer assistir o The Voice aqui, gente, por favor, interajam aí, por favor, gente. É muito cansativo, é muito chato você ficar falando sozinho, sem ninguém interagir, sabia? Interajam aí, por favor. Quem já assistiu The Voice? Aí você fala assim, eu, prof, já assisti. Eu assisto The Já Voice. assisti. Obrigado, obrigado. Quem foi que falou aí? Mire. Ô, Mirella, muito obrigado, viu, Mirella? Você sempre salvando a gente aqui. Então, Mirella, vamos bater um papo agora, tá, Mirella? Vamos fazer um diálogo aqui. Mirella, seguinte, não sei se você já viu nas apresentações do The Voice, os técnicos, né, dizendo assim, poxa, ó, você chegou nas notas mais altas, muito bem. O que é que ele está querendo dizer com Já isso? vi sim. Já viu isso já, Mirella? Já. Já, né? O que é que ele está querendo dizer com isso? Ó, o cara atingiu a pessoa, né? O cantor, a cantora, atingiu as notas mais agudas, chegou no mais alto. Mas toda voz, ela tem um intervalo. Toda voz, ela vai ter uma menor frequência que ela pode emitir, uma maior frequência. A gente vai chamar essa diferença entre a maior e a menor frequência de tessitura, tá? Agora, a razão entre a maior frequência e a menor frequência, a gente vai chamar isso de intervalo físico. Obviamente que quanto maior a tessitura, maior o intervalo físico. A gente vai ver aqui
direitinho o que é esse intervalo físico. Todo instrumento musical tem um intervalo físico, tá? Toda voz tem um intervalo físico. Então, vamos lá, ó. Se F2 é maior do que F1, então o intervalo físico vai ser F2 sobre F1. Esse intervalo de frequências sonoras emitidas por um instrumento musical ou pela voz, ela é chamada de tessitura, tá? E só a título de curiosidade, né? O piano, ele vai ser um instrumento musical que possui a maior tessitura, né? Então, a maior diferença entre a menor nota musical, a menor frequência e a maior frequência, está no piano, tá? Ah, professor, quer dizer que o piano ele é o instrumento que atinge a maior frequência de instrumento musical? Não. Quer dizer que ele atinge a menor frequência? Não. Quer dizer que a tessitura dele é a maior. Ou seja, a diferença entre a maior frequência emitida pelo piano e a menor frequência emitida por um piano, essa diferença é a máxima possível nos instrumentos musicais. Por isso que o piano ele é um instrumento bem eclético, né? Você consegue colocar piano em muitos ritmos musicais. É um instrumento de um range, assim, de uma variação de ritmos muito grande. Por quê? Porque ele é um instrumento que tem essa tessitura muito grande, tá? É vasta a tessitura do piano. Bom, na música, a voz humana ela vai ser classificada de acordo com essas frequências, tá? No geral, por conta de uma característica das nossas pregas vocais, os homens possuem vozes mais graves do que as mulheres. Mas, gente, ó, toda regra existem o quê? Exceções. Porque sempre que eu dou essa aula, tem gente que diz assim, professor, tem um amigo que ele tem uma voz que quando a gente está falando com ele e não está vendo ele falar, muita gente acha que é uma mulher que está falando. E eu tenho uma amiga, professor, que quando ela fala, parece que é um homem que está falando. Por quê, professor? Porque existem pessoas que vão ter características biológicas que vão fugir essa regra, mas, via de regra, os homens em geral têm uma voz mais grave e as mulheres têm uma voz mais aguda. Como é que a gente classifica essas vozes, tá? A gente vai chamar ali, ó, a região de 87 a 349 Hz, quem emite som nessa faixa, a gente vai dizer que é o baixo, tá? Quem emite o som na faixa do 110 a 440 Hz, a gente vai chamar de o barítono, tá? De 130 a 523, vamos chamar de o tenor, tá, gente? Para as mulheres, olha lá como já o intervalo já fica um pouco diferente, né? De 174 a 698, vamos chamar de o contralto. De 220 a 880, vamos chamar de meio soprano. E de 261 a 1047, vamos chamar de soprano. O soprano, tá? Pessoal, ó, essas classificações, elas surgiram nas óperas, tá? Isso é uma herança da ópera. Então, é muito comum vocês visualizarem a pessoa falar assim, ó, o contralto, o meio soprano, o soprano do meu coral. Aí quando você vai ver, o soprano é uma mulher. Aí você diz, oxe, mas é o soprano por quê? Eu vou explicar. Porque naquela época, as mulheres elas eram proibidas de cantar em ópera. Então, quando essas nomenclaturas elas foram criadas, embora fizessem menções a vozes afeminadas, era uma referência, tinha como referência um cara, um homem. Então, o artigo que se utilizou foi o. Então, o baixo, o barítono, o tenor, o contralto, o meio soprano, o soprano, eram homens que faziam parte de uma orquestra, de um coral, sei lá o quê, né? E aí a classificação era essa, beleza? Bom, uma curiosidade sobre esses intervalos físicos aí, que é que se você pegar e fizer a razão, for encontrar o intervalo físico de cada uma dessas vozes, cada uma dessas faixas, né? Você vai. Essa razão vai dar aproximadamente 4, tá?
Então, a tessitura da voz humana vai ter essa peculiaridade, tá? Vai ter essa peculiaridade. A gente tem alguns cantores aí da ópera, né, que a gente consegue perceber, cantores e cantoras que a gente consegue perceber essa diferença dessas frequências de maneira mais veemente, tá? Vamos lá. E professor, Oi? tipo assim, que a gente geralmente classifica a voz da pessoa quando tá cantando como sendo bonita, feia, né? Hum. Isso estaria relacionado com a frequência da voz da pessoa? Não, não. Você pode ser uma tenor com a voz ruim, entendeu? Você pode ser uma tenor. É assim, ó. Cantar, você precisa. Se você tem uma voz melódica, isso já ajuda. Mas você sabe que cantar também é técnica, né? Então você pode cantar, conseguir cantar de maneira afinada. Você pode conseguir cantar de maneira afinada, não tendo uma voz assim tão charmosa. E você canta ali afinadinho e tal. Entendeu? Entendi. É muito técnica, né? Muito técnica. Uma coisa que eu admiro, assim, né? Que eu já fui algumas vezes e eu acho muito bonito. Eu não sei se vocês já foram, mas a igreja adventista, eles têm uma formação musical muito bacana. Os músicos da igreja adventista, eles são muito bons. As pessoas que cantam nos corais da igreja adventista são pessoas muito boas. E não digo só boas no sentido de ter uma voz bonita, não. A técnica musical é uma técnica muito boa, muito apurada. A pessoa entende o que é que está acontecendo ali com a banda, ela entende como é que a banda ela está se comportando, né? Existe também, por exemplo, porque às vezes a gente não sabe, mas, por exemplo, Mirella, você pode. Você é cantora, Mirella? Você canta? Você gosta de cantar? Gostar eu gosto, mas assim, pra classificar minha voz como bonita, eu não classifico, não. Não, mas Mirella, às vezes sabe o que é que acontece? Vamos supor, você vai lá, gosta de cantar você gosta de cantar lá, vou dar um exemplo aqui, tá, Mirella? Você gosta de cantar Paula Fernandes. Você gosta de cantar Paula Fernandes. Mas, de repente, por sua voz estar numa região e a da Paula Fernandes está em outra região, você tenta tocar o arranjo musical da música, daquela música que você quer interpretar, para a voz da Paula Fernandes. Só que aquele arranjo musical não casa com sua voz. Isso que é a importância de você ter uma banda boa. Porque o cara vai ouvir Eu já você vi tocar, isso algumas vezes. pronto. Tipo assim, por exemplo, tentar acompanhar a música na. Por exemplo, a música Sozinho mesmo, de Caetano Veloso. Hum, Pra você conseguir cantar com ele é meio complicado. Se for tentar cantar sozinho, é mais fácil. exatamente, porque ele vai estar numa região diferente da sua. Mas se você fizer um arranjo, aí você pode fazer um arranjo para que a música se encaixe com a sua voz. Entendeu? É toda essa Entendi. técnica que às vezes passa desapercebida ali no The Voice, né? Eu, por exemplo, se eu fosse um cantor e eu fosse escolher um técnico daqueles ali, eu só escolheria Carlinhos Brau. Porque ele tem esse feeling de perceber que, pô, eu preciso aqui, ó, colocar essa música, eu preciso preparar um arranjo, eu preciso que e a banda, ela vai perceber, ela vai conseguir entender o que o Carlinhos vai querer dizer, no sentido de que, ó, eu quero que eles cantem nessa. Eu quero que você faça um arranjo para a voz dessa pessoa. Ó. Ela vai cantar nessa região. Vai ficar mais confortável, mais bonito, mais prazeroso de ouvir aquela música nessa região. Então tem muito disso também quando a gente está falando de música, tá? E as pessoas não sabem. E isso é física pura. Isso é física pura. Ok? Ok. Vamos lá. Intensidade. Intensidade. É, a intensidade vai ser a qualidade do som que vai estar associada à energia que o som propaga, ou seja, a sua amplitude, tá? Então, intensidade tem relação com amplitude. Eu quero que vocês peguem a visão aqui no seguinte: quando você pede alguém para baixar o som,
né? O intuito é que a pessoa emita um som com menos energia. Em outras palavras, ou diminui a energia desse som aí, diminui a amplitude dessa onda sonora, ou então emite um som mais fraquinho, tá? Quando você pede em contrapartida para aumentar o som, você está dizendo assim, ou eleva a energia desse som aí, aumenta a energia desse som, ou emite um som com maior amplitude, ou emite um som mais forte. Então, a lógica que ao invés de ser alto e baixo, para a intensidade, fisicamente, no physics da coisa, o correto é você falar em som forte e som fraco. Então, emita um som mais forte, emita um som mais fraco. A lógica, quando a gente está falando de intensidade, vai ser essa, tá? É a força do som. Bom, considerando que o som se propaga de maneira tridimensional, né, e simultânea, com frentes de ondas esféricas, a gente vai ter o seguinte, ó, que a intensidade da onda sonora vai ser a razão entre a potência e a área da superfície esférica. Só que a área da esfera, ó, a área da esfera é justamente 4 vezes π vezes r ao quadrado. É assim que você calcula a área de uma esfera, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, que o Izinho ali, o P é a potência, o I é a intensidade da onda sonora, e o 4πr ao quadrado é a área da superfície esférica, né? Esse R aqui seria quem, professor? Esse R aqui seria o raio de onda. Quem seria o raio de onda, professor? Seria a distância, né, entre a, a fonte sonora e o ponto onde a onda ela está sendo detectada. A intensidade aqui vai ser medida em que unidade? Eu vou ter aqui o watt por metro quadrado, né? A potência vai ser dada em watts. Sistema internacional, tá, gente? E a área em metro quadrado. Então, é assim que a gente mede intensidade de uma onda sonora. Vai ser potência dividido pela área. A área é 4πr ao quadrado. Na realidade, gente, intensidade de qualquer coisa, tá? Vai ser potência dividido por área. A intensidade da iluminação solar numa determinada região vai ser a potência da energia luminosa dividido pela área onde você quer medir essa intensidade, tá? Então, eu quero saber a intensidade de radiação que chega numa placa de energia solar. Eu vou pegar a potência do Sol, né, naquela região, potência solar, e vou dividir pela área dessa placa solar para obter essa intensidade, tá? Bom, mas aí, gente, rola uma curiosidadezinha. Qual é a curiosidade? Esse senhorzinho aí, quem sabe que é esse senhor? Quem sabe que é esse senhor? Ninguém sabe, gente. Vou dar uma dica. Ele inventou o telefone. Ele é considerado, né, o inventor do telefone. Quem é ele? E aí? Ninguém vai dizer, gente? Sabe quem inventou o telefone? Alexander Graham Bell. Esse senhor aí é o tal do Bell. E aí ele fazia muitos experimentos, né? Muitos experimentos com o aparelho auditivo humano. E Bell ele percebeu o seguinte, que quando a gente tinha a sensação de que a intensidade sonora ela dobrou, na realidade, ela tinha sido multiplicada por 10. E aí, o que é que foi que Bell ele percebeu? Ele percebeu que era mais razoável você representar,
né, essa intensidade sonora através de uma escala decimal. Por quê? Porque a cada para uma multiplicidade de 10, né, a sensação de intensidade sonora dobrando. Havia essa sensação de intensidade sonora dobrando para cada 10 que eu fosse multiplicando, tá? Então, o que é que acontece? O Bell, ele simplesmente, experimentalmente, percebeu isso. E aí ele notou que não era prudente você construir uma escala de intensidade sonora, porque a gente não teria a percepção no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, das mudanças de som mais suaves se a gente representasse a intensidade sonora por uma escala de intensidade. E aí ele criou uma escala para representar a intensidade sonora. Usando essa lógica decimal, ele desenvolveu uma escala logarítmica. E essa escala ele chamou de nível sonoro, ou escala Bell de som, tá? E como é que vai funcionar isso? Primeiro que ele, através desses experimentos, ele chegou no limiar da audição. Qual é a menor intensidade sonora? Fez diversos experimentos com várias pessoas. Qual é o limiar, a menor intensidade que um ouvido humano ele consegue perceber? E ele notou que essa intensidade era de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, o som com essa intensidade de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, esse é o som mais fraquinho que a gente vai conseguir captar, tá? Então, em virtude dessa ordem de grandeza, né, na escala logarítmica, o nível sonoro vai ser dado pela seguinte, tomando como base esse limiar, esse valor mínimo, né? Precisa de um valor mínimo, né? A partir do qual um som mais fraco do que isso a gente não consegue detectar. Ele criou uma escala logarítmica. Então, o nível sonoro beta vai ser igual ao log de I, que é a intensidade do som X, sobre I0, que é essa intensidade mínima aqui, que a gente consegue ouvir. Pessoal, sobre log aqui, ó, quando a base do log não aparece, significa dizer que a base desse log é quanto? Se a base não está aparecendo, gente, significa dizer que a base é quanto, gente? Base 10. Então, aqui esse log é um log de base 10, tá, gente? Como não está aparecendo. Então, o nível sonoro vai ser o log, né, de I sobre I0 na base 10. Bom, só que aí o que é que acontece? Se eu tiver dois níveis sonoros, beta 1 e beta 2, onde beta 1 é maior do que beta 2, o nosso aparelho auditivo, ele não vai conseguir distinguir esses níveis sonoros. Ele não vai conseguir diferenciar. Se essa diferença entre beta 1 e beta 2 for inferior a 0,1 Bell. Então, se essa diferença for inferior a 0,1 Bell, a gente não consegue distinguir. A gente só tem a capacidade de distinguir se essa diferença for maior ou igual a 0,1 Bell. Só que 0,1 Bell, gente, isso é o quê? Isso é um décimo de Bell. Isso é um décimo de Bell. É aí que a gente passa a adotar a escala, né, de nível sonoro através de uma escala decimal. É assim que surge o que a gente vai chamar de decibel. Então, o nível sonoro vai ser 10 vezes o log de I sobre I0. Quando eu uso a fórmula dessa forma, eu estou transformando o meu nível sonoro em decibel, tá? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto tá de boa? Vamos lá.
Qual é o menor nível sonoro audível, né? Para uma frequência de 1000 Hz, tá? Para essa frequência de 1000 Hz. Então, vai ser o beta igual a zero, tá? Beta igual a zero, beleza? Então, para esse nível sonoro aí, a gente vai ter, o nosso limiar, né? O nosso mínimo. Se a gente parar para analisar, isso aqui é perfeitamente demonstrável. Se você pegar aqui, você disser que o beta é zero, então você basicamente está dizendo o seguinte, que zero é igual ao log, né, de I sobre I0. Isso é perfeitamente demonstrável, né? Só que o que é esse log de I sobre I0? A gente vai ter que 10 elevado a zero vai ser igual a I sobre I0. Né? 10 elevado a zero é 1. Então, a gente vai ter que I é igual a I0. Né? E I0 é justamente a intensidade mínima que o nosso ouvido pode captar, né? Que é aquele lance de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, por isso que o nível sonoro é o nível zero. Tá? O máximo nível sonoro que a gente suporta sem causar dor é de 120 decibéis, o qual chamamos de limiar da sensação dolorosa da audição. Inclusive, no carnaval, festa de trio, né? A gente tem ali os órgãos de fiscalização, esqueci o nome agora aqui em Salvador, como é o nome desse órgão. Mas esses órgãos de fiscalização, eles andam no circuito com um aparelho chamado de decibemímetro. E esse decibemímetro ele serve justamente para medir isso, se os trios eles estão respeitando o nível sonoro que é permitido para que as pessoas elas não tenham nenhum prejuízo na audição, tá? Então, é muito comum os trios, eles não... Acho que é SUCOM o nome, né, do órgão. É muito comum os trios, eles não respeitarem esse nível, viu, gente? Então, o pessoal do trio elétrico bota pocando mesmo, eles não estão nem aí para nada, tá? Bom, para frequências menores do que 1000 Hz, o nível sonoro do limiar da audição aumenta. Então, se você pegar uma frequência inferior a 1000 Hz, você vai pegar, você vai ver que o nível sonoro vai ter que ser um pouco mais forte do que esse 10 a menos 12 aí, para que a gente consiga perceber, né? A gente consiga notar essa frequência sonora. Ok, pessoal? E professor, tipo Diga. assim, quando a gente tá, por exemplo, numa festa e a gente fica perto das caixas de som e tá muito alto, quando você volta pra Tá casa, muito fica meio forte. que um zumbido Tá no muito ouvido. forte. Tá muito forte. É, muito forte. Pense na física. Pelo menos até o Enem. Mas vá, diga. O zumbido seria o quê depois que fica? Bom, esse zumbido aí, isso pode ser fruto de uma coisa chamada de... pense no seguinte. Pense no seguinte. O tímpano é como se fosse um tambor. É um tambor. Pense como se fosse um tambor. Quando você bate o tambor, a membrana dele fica o quê? Vibrando. Vibrando? Não é isso? Fica vibrando. Quando é que essa membrana para de vibrar? Quando aquela energia, ela cessa, né? Se você emitir um som muito, submeter o seu ouvido a um som muito forte, você transfere muita energia para o seu ouvido, para o seu tímpano. Então ele vai vibrar ali, né? E essa vibração ela pode demorar a ser dissipada. É como se você tivesse criado um estresse ali para sua audição. Que essa vibração vai demorar um pouco para ser dissipada. É como se fosse isso aí, mais ou menos. O que acontece basicamente é isso aí, tá? Entendi. É... Vamos lá. Antes de entrar em cordas vibrantes, eu quero falar sobre uma coisa com vocês. Qual é a diferença entre eco e, e reverberação, tá? Bom,
Ó, quando você está numa sala de aula, gente, ó, se tem uma coisa, eu tenho uma sensibilidade auditiva muito grande. Sabe uma coisa que me irrita em sala de aula? Coisa que me deixa tiltadaço em sala de aula? Todo mundo conversando ao mesmo tempo. Isso me irrita de um jeito que, assim, às vezes pode não estar rolando nada na aula. Mas se tiver todo mundo conversando ao mesmo tempo, aquilo ali me deixa estressado. Eu sou muito sensível a isso. Por quê? Porque a gente ouve como se fosse um zumbido no nosso ouvido. Exatamente. E você fica ouvindo ali aquele som misturado. Velho, isso é muito estressante. Tá? Horrível. Horrível, horrível, horrível. E aí, o que é que acontece? O que é que rola? Aquele zumbido, ele é um zumbido que acontece por quê? Porque o nosso aparelho auditivo, ainda bem, o nosso aparelho auditivo, ele só consegue diferenciar um som do outro se esses sons chegarem no nosso ouvido com um intervalo de tempo superior a 0,1 segundo, tá? Se o intervalo de tempo entre um som e o outro for inferior a 0,1 segundo, nosso ouvido não é capaz de diferenciar esses sons. A gente vai ouvir esses dois sons como se eles estivessem juntos, tá? A gente chama essa característica do ouvido de persistência auditiva. O que é a persistência auditiva? É como se um som ficasse no seu ouvido, a memória desse som ficasse no seu ouvido por 0,1 segundo. De modo que, se um outro som chega no intervalo de tempo inferior a esse 0,1 segundo, você vai ouvir os dois sons como se fosse um só. Isso vai ser fundamental para a gente diferenciar a reverberação do eco, tá? Então, o que é que vai ser a reverberação? Ô, Tony, na minha aula isso não acontece, meu parceiro. Eu dou aula na rede estadual, meu brother. E na minha aula isso não rola. Por quê? Porque os meninos sabem, meus alunos, eles sabem, que a pessoa que entrar na minha aula assim, de bocão, para falar com outro colega lá, vai tomar patada. Mas eu dou uma patada, um coice. Sabe o que é um coice? É o que eu dou. Um coice. Eu dou-lhe uma patada que o pessoal já não entra mais na minha aula para falar com nenhum colega. Porque eu faço logo dou logo uma de brabo. Dou logo uma de brabo. Olho para a pessoa assim, fecho a cara e digo: vem cá, meu amigo. Você não me respeita, não? Você não está me vendo aqui, não? Eu sou um nada para você. Porque isso é de uma falta de educação, de respeito com o professor, que eu não sei nem como classificar. Você não tem noção, não? Você está invadindo a minha aula para falar com uma pessoa atrapalhando a minha aula. O que é isso aqui? Que absurdo é pronto. Eu dou-lhe uma dessa assim, meu amigo, de voadora, que aí no instante não aparece mais. Não aparece mais. Porque rola disso mesmo. E me estressa. Me estressa muito. Muito. E no estado, assim, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu dou aula na rede estadual. E eu gosto muito de dar aula na rede estadual. Eu sou apaixonado por dar aula na rede estadual. Amo meus alunos da rede estadual. Tá? É, sou um professor muito brincalhão, sou um professor muito. Mas eu não suporto barulho, velho. Não suporto barulho. Hoje mesmo eu estava dando aula numa turma, fazendo uma revisão para uma prova, turma de terceiro ano. Vou fazer prova minha semana que vem. É? A galera lá, é, assim, falando. E aí teve uns três lá que começaram um papo lá, meu amigo, de não sei quem, PBB, PBB. O que é que foi que eu fiz? Cruzei o braço, calei a boca, baixei a cabeça. Aí pronto, a sala fica toda muda. Todo mundo fica mudo. Calam logo a boca na hora. Aí quando eles olham para mim, aí, continue, professor. Parece. Continue, professor. Aí eu não, porque assim, eu sou uma pessoa educada.
Eu aprendi que quando uma pessoa está falando, eu tenho que calar. Então, se você não quer me ouvir, pronto. Faço logo um draminha, mas não tem problema não. Nas minhas turmas, comigo aí nesse aspecto, são ótimas no geral, né? O que me atrapalha mais é essa galera que vem de fora para querer falar no horário da minha aula. Isso me irrita mais. Mas vamos lá. A diferença de reverberação. Já entendemos o que é a persistência auditiva, aquele intervalo de 0,1 segundo. Então, vamos considerar aqui, ó, que o som, exatamente, o som viaja com a velocidade de 340 metros por segundo no ar. Tá? O intervalo de tempo da persistência auditiva é de 0,1 segundo. Então, a distância que vai ser percorrida, né, vai ser uma distância pelo som. Durante esse intervalo aí, a distância percorrida pelo som vai ser a distância de 34 metros. Agora, pense no seguinte. Pense no seguinte. Imagine que eu tenho aqui um obstáculo, certo? Aqui eu tenho uma fonte sonora que está emitindo o som. O que é que vai acontecer? Essa onda sonora vai e volta, bate no obstáculo e sofre reflexão. A onda sonora vai refletir. Tá? Em 0,1 segundo, esse IV vai representar 17 metros na ida, 17 metros na volta. O que é que significa isso aqui? Esse valor de 17 metros vai ser um valor balizar para a gente aqui. Vai significar o seguinte: toda vez que você estiver num espaço, num ambiente, cujos obstáculos, eles foram obstáculos que estão a uma distância inferior a 17 metros, o som nesse espaço, o som nesse ambiente tende a reverberar. Como assim reverberar, professor? Você está falando, você está cantando nesse espaço. O som bate e volta, só que ele volta para você em menos de 0,1 segundo, porque esse obstáculo está a uma distância inferior a 17 metros. Então, significa dizer que você está ouvindo o som de sua voz e o som que está sendo refletido. A diferença de tempo entre eles é uma diferença de tempo inferior a 0,1 segundo. E aí esses sons se somam no seu ouvido. Quando esses sons se somam, acontece uma coisa que a gente chama de reforço. É por isso que você ouve o som como se ele tivesse mais encorpado. É um som mais encorpado. Isso acontece quando você está falando no banheiro. Pessoal aí, né, que usa o celular no banheiro, fica gravando os áudios lá para os grupos quando está no banheiro. Deus está vendo, viu? Todo mundo sabe que você está no banheiro. Por quê? Porque o som ele está reverberando. Você vai ter o som refletido sendo captado pelo microfone e o som da sua própria voz também sendo captado. Esses sons eles são reforçados e isso gera o que a gente vai chamar de reverberação. Agora, se o obstáculo for superior a 17 metros, né? Se o obstáculo for superior a 17 metros, aí ao invés de você ter reverberação, você tem o eco. Você tem um eco. Que aí vai ser assim, ó. Ô, Tânia, 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 Tânia. Enem, 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 Enem. Tá chegando, 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 chegando. Então, basicamente, para diferenciar eco de reverberação, é só você pensar. Se a distância é menor do que 17 metros, eu tenho o quê? Ô, professor, por que a gente fica escutando o que a gente disse ainda? No eco? Sim. Porque o eco é o som que foi refletido. E esse som está voltando para você no intervalo de tempo superior a 0,1 segundo. Basicamente, o eco é o reflexo do som da sua voz. Então, você falou, o som foi e voltou. Só que você conseguiu diferenciar esse som, por quê?
que você consegue escutar esse som duas vezes? Porque ele vai e volta no intervalo de tempo superior a 0,1 segundo. Ou seja, esse som percorreu uma distância superior a 17 metros. Aí você tem um eco. E aí, olha o que Tony colocou. Eles colocam esponjas para diminuir a reverberação. Por quê? Porque a esponja, ela absorve o som. Viu, Tony? O motivo é esse. A esponja, o isopor, eles absorvem o som. E ao absorverem esse som, eles dificultam essa reflexão, então você acaba diminuindo totalmente o efeito da reverberação. O ambiente tem que ser mais aberto. O eco reflete aonde? Em qualquer obstáculo. E um ambiente aberto é importante porque não pode ter nenhum obstáculo entre você e aquele obstáculo que provocou o eco. Porque pode, se tiver muitos obstáculos, o som é absorvido, ele perde energia, faz muito zigue-zague. Geralmente o eco ele ocorre melhor em ambiente aberto, né? Ambiente bem aberto, assim. Você vai na Chapada Diamantina, chega em cima de um penhasco daquele, dá um gritão, né? Dá um gritão, você vai ouvir o eco. Aí vai encontrar um obstáculo lá com uma distância superior a 17 metros, o som vai refletir e vai chegar até você na forma de eco. Na reverberação, por exemplo, não sei se vocês já fizeram mudança. Quando você tira todos os móveis da casa e vai falar dentro do espaço da casa, uma casa de laje, né? Reverbera bastante o som. Se tiver tire todos os móveis de um quarto e tal, né? A madeira promove um isolamentozinho acústico também, então absorve mais, tá? Exatamente, exatamente. Tudo aquilo que puder absorver o som e evitar a reflexão vai diminuir o ruído por reverberação. Ok? Beleza? Vamos nessa. Cordas vibrantes. Cordas vibrantes. O que são cordas vibrantes, meus caros e minhas caras? Hoje eu quero terminar, pelo menos, até a parte de cordas vibrantes. É Sucon, né? Sucon. Sucon, exatamente, Sucon. Vamos falar de cordas vibrantes. Tem alguns detalhezinhos aqui que é super a cara do Enem. Se o Enem te perguntar, ele pode te perguntar nesse aspecto, tá? Então, presta atenção no que a gente vai falar aqui. Vamos começar determinando a velocidade de propagação de uma onda em uma corda que é tensionada. Se eu pego uma corda aqui, gente, estico e promovo uma vibração nessa corda, eu vou produzir uma onda que vai se propagar com uma velocidade nessa corda, cuja velocidade vai ser dada por essa expressão. V é igual a raiz quadrada da tensão da corda dividido pela sua densidade linear. Então, observe, ó, tensão ou tração é a força, é o quão esticada está essa corda. Quanto mais esticada essa corda, mais rápida é a onda produzida nessa corda. Tá? Mi, esse Mi é a densidade linear da corda. Tá? Bom, e o V é a velocidade de propagação dessa corda. A gente chama essa equação de Taylor. A densidade linear da corda vai ser dada pela seguinte equação. Vai ser a massa da corda dividido pelo seu comprimento. Então, massa sobre comprimento. Essa é a densidade linear da corda. Tá? Então, a equação de Taylor é a equação que vai nos mostrar como é a velocidade de propagação de uma onda mecânica numa corda. Vamos abrir um parênteses aqui, que essa onda que está sendo produzida na corda não é o som. Tá? A onda que se propaga na corda não é o som. O som vai ser a vibração
que a corda ela vai promover no ar em sua volta. Então, esse ar que vibra em volta da corda é o que produz o som, que inclusive é uma onda longitudinal. Essa onda na corda aí é uma onda transversal, uma onda mecânica transversal, que não é o som, por favor, não vamos confundir essa onda com o som. Ela dá origem à onda sonora? Sim, né? Preciso vibrar a corda de um violão para emitir som. Só que o que vai produzir o som é a vibração do ar em volta dessas cordas. Porque, por exemplo, se eu pegar um violão e começar a tocar no vácuo, eu vou produzir ondas na corda. Vai ter onda naquela corda? Vai. Mas não vai ter som, por quê? Porque não vai ter o ar em volta para vibrar. E essa vibração do ar, ela é essencial para que a gente produza o som. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Como é que se dá a construção dos harmônicos numa corda vibrante? Primeiro, o que são harmônicos? O harmônico é uma frequência fundamental da corda, tá? É um modo de vibração fundamental da corda. Antes da gente continuar falando dos harmônicos aqui, eu vou beber uma aguinha, gente, rapidinho e já volto. Voltei, voltei, voltemos. Então, o que são harmônicos? São modos de vibração assim fundamentais de uma corda. Eu vou, vou, eu vou fazer aqui uma exibição para vocês. Minha câmera caiu. Vou reiniciar minha câmera aqui. Aí voltou a câmera. Bom, vou fazer uma exibiçãozinha aqui para vocês. Rapidinho. Só para vocês visualizarem o que são harmônicos na prática. Eu acho que isso é importante, isso enriquece a nossa aula, porque não adianta eu falar aqui, mostrar matematicamente para vocês o que são os harmônicos, sem que vocês, tipo, entendam de fato o que é um harmônico.
tá? Eu preciso que vocês entendam de fato, tenham conhecimento de fato do que é o harmônico, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Vamos nessa. Vamos nessa, família. Ô, minha família. Vou jogar aqui essa página da internet. Calma, calma, tá lição. youtube.com. Eu vou mostrar para vocês, na realidade, duas paradas assim. Bem legais, tá? Eu vou mostrar aqui, gente, que eu não tenho nada para esconder. O que eu vejo mais aqui na internet. Não gosto de uns videozinhos assim como é que diz? De jogo, tá? Quem não joga, não sei. Cordas vibrantes, experimento. Que, vamos ver. Deixa aqui. Aqui, ó. Esse experimento aqui é muito massa. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. Vou lá o anúncio aqui. Pronto. O som, gente, não sei se está compartilhando com o som. Tá indo com o som aí para vocês? O som não importa não, tá? Vocês querem a imagem ali, ó. Ó. Isso aí é uma onda estacionária, pessoal, ó. Isso é uma onda estacionária. A corda tá vibrando aí no primeiro harmônico. Como é que eu sei que essa corda tá vibrando no primeiro harmônico? Porque esse harmônico aí, esse harmônico aí, ó, o segundo harmônico, o número de ventres que se forma vai ser o número de harmônicos. Então, ele está ajustando ali o experimento, ó. Quantidade de ventres vai determinar a quantidade de harmônicos que eu estou observando. 2 ventres ali, ó, 2 harmônicos no experimento. Aí ele vai ajustando mais ali, ó. Ele pode ajustar mais ali, ó. 3 ventres, ó, terceiro harmônico. E por aí vai. 4 ventres, quarto harmônico. Beleza? Então, é assim que a gente visualiza os harmônicos numa corda. Esses harmônicos são vibrações fundamentais. Ele vai ajustar ali para o quarto harmônico, ó. Ali, ó, o quarto harmônico aí, ó, bonitão, formando aí para vocês, ó. O ajustezinho que ele fez, ó, que coisa linda, que lindeza, né? O quarto harmônico. Então, o quarto harmônico. Então, pessoal, o que é que acontece? Isso aí é um experimentozinho de uma corda vibrante, tá? Para a gente visualizar a onda estacionária. Bom, tem uma outra coisa aqui que você pode colocar, que gravou dentro do violão. Essa imagem aqui também é uma imagem massa, ó. Estão vendo? Uma imagem bem bacana, ó. Você consegue ver as ondinhas estacionárias, ó, viajando, né? Inclusive, dá para a gente visualizar a relação da equação de Taylor aqui, ó. Onde é que vocês estão vendo a ondinha se mover mais rapidamente? Na cordinha mais fina ou na corda mais grossa, lá, mais calibrosa? Onde é que ela está mais rápida, gente? Na mais fininha, né? Na menos densa. É menor densidade, a corda anda mais rápido. A onda anda mais rápido. Na corda mais densa, mais calibrosa, a onda vai andar mais lentamente, né? Então, dá para a gente visualizar essas coisas aqui através disso. Então, vimos o que é um harmônico sendo formado, é uma formação, um modo de vibração específico da onda na corda, né? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá. O que é que vai rolar? Primeiro harmônico. Como é que vai ser o primeiro harmônico? Então, tem uma corda de comprimento L, ela está tensionada ali. Eu coloco para vibrar, ó. Coloco essa corda para vibrar. Chego lá na vibração do primeiro harmônico. Tem uma configuração aí do primeiro harmônico. O que é que vai acontecer? No primeiro harmônico, eu tenho um ventre só.
se formando. E eu falei para vocês, quando eu falei das ondas estacionárias, que a extensão de um ventre, ela equivale a meio comprimento de onda. Então, eu vou poder afirmar aqui o seguinte, que o comprimento dessa corda, comprimento L dessa corda, está ajustado para exatamente meio comprimento de onda dessa onda aí da corda. Então, L vai ser igual a lambda 1 dividido por 2, meio comprimento de onda. Ou seja, quem vai ser o lambda 1? O lambda 1 vai ser 2L dividido por 1. 2L dividido por 1 é 2L, mas eu quero colocar esse sobre 1 aí. É interessante para mim. No segundo harmônico, eu visualizo dois ventres. Opa, dois ventres. Cada ventre é meio comprimento de onda. Então, se eu tenho dois ventres, eu vou ter duas vezes meio comprimento de onda. Então, o comprimento L da corda vai ser duas vezes lambda 2 sobre 2. Isolando o lambda 2, a gente vai ter que o lambda 2 vai ser 2L sobre 2. Bom, quando eu tenho três harmônicos, eu vou ter que o comprimento L da corda agora vai ter 3 vezes lambda 3 sobre 2, porque eu tenho três ventres são 3 vezes meio comprimento de onda. Então, 3 vezes lambda 3 sobre 2. Isolando o lambda 3, eu chego a lambda 3 igual a 2L sobre 3. O que é que está acontecendo? Agora, a partir desses três casos, do primeiro, do segundo e do terceiro harmônico, eu já percebi um padrão, de modo que eu posso fazer uma generalização. Eu já sou capaz agora de olhar para isso aí e generalizar. E é o que eu vou fazer exatamente agora. Vamos generalizar isso. Generalizando, então, a gente vai ter que lambda n é igual a 2L sobre n. Então, o comprimento de onda do enésimo harmônico vai ser 2L sobre n. N é o enésimo harmônico, né? Um n pode ser qualquer número inteiro. Ou a gente pode dizer que a frequência do enésimo harmônico vai ser igual a NV sobre 2L. Bom, de onde foi que você tirou esse NV sobre 2L, professor? Eu relacionei o comprimento de onda do enésimo harmônico com a equação fundamental. É só você lembrar que a frequência ela vai ser a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Se eu pegar a velocidade e dividir pelo comprimento de onda, dividir por 2L sobre N, vai dar NV sobre 2L, tá? Então, Fn é a frequência do enésimo harmônico, V é a velocidade, o Nzinho ali é o enésimo harmônico, tá? O L é o comprimento da corda. Já colocou esses parâmetros. Bom, é interessante aqui a gente relacionar isso com a equação de Taylor. Então, a frequência do enésimo harmônico relacionada com a equação de Taylor vai ser N sobre 2L raiz de T sobre μ. Por que a gente relaciona isso com a equação de Taylor? Porque, galera, eu quero fazer uma análisezinha aqui bem sutil disso, ó. Ó lá, ó. Quanto maior for L, o comprimento, menor será a frequência. Então, se vocês pararem para analisar os instrumentos musicais que têm cordas muito longas, pare e pense aí. Um instrumento musical que tem uma corda muito longa. Aliás, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui bem interessante. Só um minuto. Eu gosto de mostrar isso aqui, ó, na prática. Na prática, ó. Ó, observe aqui, ó. Ó. Aqui eu estou vibrando a corda Mi, tá? Aquela corda mais grossa do violão. Ó, estou vibrando ela.
Isso aqui é um som em comparação com a Mi, que é a corda mais fina de baixo. Ó. Mi, mi, mi. E aqui embaixo. Mi, mi, mi. Tá um pouco desafinado o violão. Mas, ó, observe a fórmula. Olhe para a fórmula aqui. A frequência é N sobre 2L, raiz da tração sobre Mi. Veja que Mi é a densidade da corda. A corda mais grossa, todas têm o mesmo comprimento aqui no violão, no braço do violão. A corda mais grossa, essa corda mais grossa, emite um som de menor frequência em relação à corda mais fina. Elas têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque a corda mais grossa ela é mais densa. A corda mais fina ela é menos densa. Agora tem mais, ó. Ó. Eu vou pegar a corda fina aqui de baixo. Tá vendo? Isso é um som mais agudo. Ó. Um som mais agudo. Bom, esse som aqui, mais agudo, ele está acontecendo por quê? Eu estou diminuindo o tamanho da corda, eu estou diminuindo o L. Veja que quanto menor for o L, maior é a frequência. Por isso que um cavaquinho ele vai emitir sons muito mais agudos do que um violão. Porque a corda do cavaquinho é uma corda muito menor do que a corda do violão. Tá? Então, quanto menor a corda, maior a frequência. Quanto maior a corda, maior a frequência. Tá? E se você vai esticando, ó, vou folgar aqui, ó. Vou folgar a tarraxa aqui, ó. Vou desafinar o violão. Vocês vão ver que na medida que eu for folgando, o que é que vai acontecendo com a frequência? Ela vai diminuindo. A corda vai ficando com um som mais grave, ó. Agora, na medida que eu for apertando, estou aumentando a tração, a tarraxa do violão, ela serve para você ajustar a tração na corda. Quando eu vou aumentando, ó, o som vai ficando mais alto, mais agudo. Ó. Tá desafinado o violão. Pronto. Então, o que é que acontece? Quando você brinca com esses parâmetros da fórmula, você está fazendo o que o Enem quer. O Enem ele pode te fazer perguntas sobre isso. Pegar um instrumento musical e analisar nessa perspectiva da física. Então, quem toca o violão, começa a olhar para essa fórmula. Pô, quando eu mexo na tarraxa do violão, o que é que eu estou ajustando? Eu estou ajustando a tração. Quando eu ajusto essa tração, o que é que está acontecendo com a frequência? Porque o som é frequência, né? O que é que está acontecendo com a frequência quando eu ajusto a tarraxa? Se eu toco essa corda mais calibrosa, mais densa, qual é a diferença? O que é que está mudando? A frequência está ficando maior ou menor? Você consegue diferenciar no seu ouvido o que é um som agudo e o que é um som grave? Por quê? Porque essas são qualidades fisiológicas. São qualidades fisiológicas, são qualidades que você consegue perceber através do seu aparelho auditivo. Então, brinque com a física dessa forma quando você estiver labutando com instrumento de corda, tá? Já tinham parado para observar essas coisas quando viram esse assunto? Já tinham enxergado dessa forma? Massa, né? Eu me empolgo com esse assunto. Quem envolve música, eu gosto de música, eu gosto de som, então eu me empolgo um pouco. Quando eu vou dar aula disso aí nas escolas que eu trabalho, geralmente eu levo violão. E aí faço uma aula disso aí, mostrando para a galera no violão como é que isso pode ser visto. Tá? Olha lá, ó. Quanto maior for o valor de L, menor será a frequência. Tá? Quanto maior for o valor da tração, maior será a frequência.
Quanto maior for o valor de Mi, menor será a frequência. Agora aqui, ó, preste atenção. Aqui, nessa primeira proposição, eu tenho uma proporção inversa. É inversamente proporcional, professor? É inversamente proporcional. Agora, na segunda sentença, quando eu relaciono tração e frequência, e quando eu relaciono densidade e frequência, não dá para falar de proporção direta nem inversa. Por quê? Porque tem a raiz. Não esqueçam, tá? Não esqueçam. Essa raiz aí não permite que a gente fale de proporção direta e inversa da frequência com a atração. Eu posso dizer que a frequência cresce na medida em que a atração cresce. Na mesma proporção? Não. Eu posso dizer que a frequência cresce na medida em que a densidade da corda decresce. Na mesma proporção? Não. Eu posso dizer que a frequência cresce na medida em que a corda diminui de comprimento. Na mesma proporção, sim. Né? Que no caso aí seria uma proporção inversa. Beleza? Então, diretamente e inversamente proporcional, eu só posso falar em relação ao N, que é o número do harmônico, e ao L. Né? Então, você vê que as frequências maiores, elas têm harmônicos maiores. As frequências menores têm harmônicos menores. Inclusive, nos problemas, ó, se ele fala assim, ó, a frequência fundamental de uma corda vibrante. Se falar de frequência fundamental de uma corda vibrante, está se referindo à frequência do harmônico fundamental. E o harmônico fundamental é o primeiro harmônico. Você já sabe que seu N vale 1. Toda vez que falar de frequência fundamental, é a frequência do primeiro harmônico. Ok, pessoal? Tranquilo? Tubo sonoro. Os tubos sonoros, eles podem ser abertos ou fechados, tá? Então, aqui a gente tem aqui um exemplo de um tubo aberto. Ele é aberto nas duas extremidades. Um tubo fechado, ele é aberto em apenas uma das extremidades, tá? Então, essa é a diferença de um tubo aberto para um tubo fechado. Bom, quando a gente estiver construindo os harmônicos em tubos, vai ser importante a gente frisar e prestar atenção no seguinte. Na extremidade que estiver fechada, eu vou sempre formar um nó. Na extremidade que estiver aberta, eu vou sempre formar um ventre. Então, a construção dos harmônicos num tubo, ele vai obedecer essa regra. Extremidade que estiver aberta, ventre. Extremidade que estiver fechada, nó. E a gente vai visualizar a construção dos harmônicos nesses tubos sonoros aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá, ó. Tubos abertos. Quando eu estiver falando de um tubo aberto. Olha lá, ó, as duas extremidades são abertas. Então, eu vou visualizar o seguinte. Eu vou visualizar no meio ali um nó. E toda vez que a gente estiver falando de tubos, nos tubos, a gente vai identificar os harmônicos pela quantidade de nós. Então, se tem um nó, primeiro harmônico. Se tem dois nós, segundo harmônico. Tem três nós, terceiro harmônico e assim sucessivamente. Então, o primeiro harmônico ali, ó, vocês observem que eu tenho o seguinte, que eu vou ter, para esse primeiro harmônico ali, ó, duas bandas, né? Duas bandas de ventre. Duas bandas de ventre. Bom, então, o tamanho do tubo, que é L, o comprimento do tubo L, vai ser igual a 2 vezes 1/4 de comprimento de onda. Porque se um ventre inteiro é meio comprimento de onda, metade de um ventre, metade da metade é 1/4. Então, como eu tenho duas metades, quer dizer, duas metades da metade, eu vou ter 2/4 do lambda 1. Ou seja, o lambda 1 vai ser 2L dividido por 1. Nesse segundo harmônico aqui, ó, nessa segunda formação, olha aí, dois nós, tá vendo? Eu vou ter 4/4. Eu tenho 4/4 do lambda 2. Então, o lambda 2
vai ser igual a 2L sobre 2. Para o terceiro harmônico, olhe bem, são 3 nós aí agora. Eu vou ter quantos quartos? Eu vou ter agora 6 quartos. Então, isolando o lambda 3, eu vou ter lambda 3 igual a 2L sobre 3. Professor, estou notando uma coisa. Me diga. A formação de um harmônico, a lei de formação de um harmônico num tubo aberto, ela é matematicamente idêntica à lei de formação do harmônico numa corda vibrante. Procede? Procede muito. O tubo aberto e a corda vibrante matematicamente se equivalem. Então, se você generalizar, você vai ter o lambda n igual a 2L sobre n, né? E você vai ter o Fn igual a NV sobre 2L. Ou seja, as expressões matemáticas que você usa para o tubo aberto vai ser a mesma expressão matemática para os harmônicos, né, de uma corda vibrante. Agora, tome cuidado, viu? Eu não aplico equação de Taylor para o tubo não, viu, gente? Pelo amor de Deus. A equação de Taylor, ela só é válida para cordas vibrantes, tá bom? Só para cordas vibrantes. Pega a visão nisso, pelo amor de Deus. E não erre isso. Ok? Vamos nessa. Segue o baile. Bom, tubos fechados. Agora, no tubo fechado, o que é que a gente vai visualizar? Na extremidade fechada, nó. Na extremidade aberta, ventre. Então, a quantidade de nós vai determinar a quantidade de harmônicos. Para o primeiro harmônico, eu tenho um nó só. Então, veja aí, que aí eu só estou visualizando meia banda. Se é meia banda, isso vai ser 1/4 do comprimento de onda na extensão do tubo. Logo, o lambda 1 vai ser 4L sobre 1. Veja que para 2 nós agora, o que é que eu estou visualizando? Estou visualizando 3 meias bandas. 3 meias bandas vai dar 3/4 de lambda 3 sobre 4. Tá? Essa é a extensão do tubo isolando o lambda 3. O lambda 2, na realidade, aqui, gente, é o lambda 2. Deixa eu corrigir isso aqui. Rapidão. Eu tenho que fazer mexer num USB aqui que eu... Como eu ativei o mouse, eu tive que desativar a mesa digitalizadora. Perrengue aqui. Então, vamos ter aqui, ó, lambda 2. Lambda 2. Então, vamos ter que o lambda 2 vai ser 4L sobre 3. Aí você vai seguir, ó. Bom, para o terceiro harmônico, 3 nozinhos ali formados. Para o terceiro harmônico, o que é que a gente vai ter? Vamos ter 5 meias bandas. Então, vai ser 5 lambda 5 sobre 4. 5 lambda 3, perdão, sobre 4. Isolando o lambda 3, não é lambda 5, gente, é o lambda 3. Eu tenho 4L sobre 5. Eu percebo o seguinte, que o 4L se repete, mas o denominador é formado por números ímpares. Então, quando eu for generalizar isso para o enésimo harmônico, o que é que eu vou fazer? Eu posso dizer que o lambda n é 4L sobre n, e dizer que n é somente formado por números ímpares. Eu posso dizer isso. Ou eu posso fazer diferente. Se eu quiser uma fórmula generalizada sem ser só para números ímpares, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que o lambda n ele vai ser igual a 4L sobre 2n menos 1. Se eu fizer essa sentença dá no mesmo, tá, gente? Você pode usar tanto a fórmula de baixo quanto essa daqui de cima. Dá no mesmo. É só você lembrar
que essa fórmula aqui, ó, você pode colocar o N que você quiser. O número inteiro que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai bater certo. Para a fórmula daqui de baixo, só vale para os N's ímpares. A mesma coisa aqui para a frequência. Ó. Frequência do enésimo harmônico, ela vai ser igual a 2N menos 1 vezes V sobre 4L. Bom, por que 2N menos 1, professor? Porque para eu transformar qualquer número em número par, basta eu multiplicar por 2. Qualquer número que eu multiplicar por 2, ele vai ser par. Mas eu não quero números pares. Eu quero números ímpares. Então, eu pego todo esse número que eu transformei em par, multiplicando por 2, e subtraio 1. Porque toda vez que eu multiplicar um número por 2 e subtrair 1, eu vou obter um resultado ímpar. Pode fazer isso aí, esse teste. Pegue qualquer número que você imaginar na sua cabeça, número inteiro, multiplique ele por 2 e subtraia 1, você vai obter um número ímpar. Tá? Então, ali, ó, o berrante, a clarineta, o saxofone, que a gente chama de sax tenor, são exemplos de tubos abertos, tá? Aquela flauta peruana, né? O órgão e o sax reto são exemplos de tubos fechados, instrumentos musicais aí de sopro, tá? A gente vai dizer que os tubos abertos estão submetidos à mesma pressão em ambas as extremidades, enquanto que nos tubos fechados as pressões elas são distintas, tá, gente? Bom, galera, a gente vai entrar aqui na próxima aula. Acho que até aqui esse conteúdo tá bom. Eu já atingi o meu objetivo dessa aula de hoje, que é falar dessa parte aí grossa de acústica com vocês. Na próxima aula a gente vai falar de efeito Doppler e vamos resolver questões da lista que eu compartilhei hoje para vocês. Tá bom? Belezinha? Então, missão cumprida, minha gente. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima. Valeu, Enzo. Tamo junto, viu? Abração.